E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Érico, né? A gente está vindo gravar agora nossa segunda aula, no caso uma aula de gramática, tá bom? A aula de conteúdo novo, palavras invariáveis. Vamos hoje conhecer a palavra invariável chamada advérbio, assunto que você já conhece de algum momento da sua vida escolar. E é isso. Vamos lá? Deixa eu diminuir aqui a minha câmera. Esse é o nosso slide. E à medida que eu vou explicando o slide, eu vou passando e assim a gente vai dando andamento à nossa aula, ok? A aula de língua portuguesa. O tema de hoje é gramática. Um sumário para que você saiba o que tem nessa aula, que você vai ver nessa aula, né? Primeira apresentação. Segundo, nós vamos ver as palavras invariáveis, particularmente o advérbio, a classificação dos advérbios. Vamos ver também as locuções adverbiais e a presença dos advérbios nos textos literários. E para finalizar, vamos fazer nossas considerações finais. Ok? Todo mundo preparado aí? Pega o caderno para anotar, tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, a língua portuguesa, o estudo da língua portuguesa é dividido em 4 partes. Você pode pegar qualquer gramática lá da biblioteca que você vai encontrar justamente essa divisão: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Na fonologia, o que se estuda são os sons das palavras da nossa língua, ok? Os fonemas, as letras, as sílabas tônicas, tudo aquilo que você já deve ter estudado no primeiro ano. Bem, a morfologia ela vai classificar cada palavra do nosso idioma. A sintaxe trabalha com a relação entre as palavras quando elas estão em um enunciado, numa frase, numa oração. E a semântica ela vai estudar justamente o significado que as palavras podem ter, tá? E como esse significado muda dependendo do contexto em que a palavra foi usada. Então, daqui a gente vai fazer um recorte sobre a morfologia. Então, a morfologia ela é dividida em 2 tipos, né? São 2 categorias. São as classes gramaticais variáveis e as invariáveis, tá? Ao todo, nós temos 10 classes gramaticais. As variáveis têm esse nome porque esse grupo de classes gramaticais, elas variam de acordo com o gênero e de acordo com o número. Então, eu posso ter, por exemplo, palavras masculinas, femininas, no singular ou no plural. Isso que quer dizer gênero e número, ok? Já o grupo das palavras invariáveis, elas não sofrem essa alteração, ok? Elas não variam em gênero e número. São elas as preposições, as conjunções, os advérbios e as interjeições. Daqui a gente vai fazer mais um recorte, ok? Vamos falar especificamente dos advérbios. Então, um conceito básico de advérbio é esse que eu coloquei para vocês. O advérbio é uma classe de palavra invariável que modifica o sentido dos verbos, dos adjetivos e de outros advérbios. Então, é para isso que servem os advérbios, ok? Eles vão modificar o sentido de uma outra palavra. Essa palavra que ele vai alterar o sentido pode ser um verbo, né? Palavras que indicam ação, advérbios, que são as qualidades, e outros advérbios, ok? Então é isso. O advérbio tem essa função, acrescentar uma circunstância, modificando então determinada palavra. Vamos continuar. Bem, essa é a classificação dos advérbios, tá? Quando a gente fala em classificação,
Isso quer dizer o sentido que aquele advérbio tem. Por exemplo, existem os advérbios de lugar, porque eles vão indicar a circunstância de lugar para um verbo, para um adjetivo ou para outro advérbio. Os advérbios de lugar são aqui, antes, dentro, entre outros. Tempo: hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora. Advérbios de modo: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa. Então, os advérbios de modo, eles vão indicar essa circunstância, né? O modo como tal coisa foi feita. Por exemplo, fiz a prova bem, ou seja, foi o modo como você fez a prova. Os advérbios de afirmação: sim, certamente, realmente, de certo. Os advérbios de negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma. Os advérbios de dúvida, que indicam, né, que passam a ideia de dúvida, o sentido de dúvida: acaso, porventura, possivelmente, quiçá, talvez. Advérbios de intensidade: muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos. Advérbios de exclusão: apenas. Vê? A palavra apenas ela exclui o resto, não é? Exclusivamente, salvo, senão, somente. Advérbios de inclusão, que vai passar a ideia de incluir algo: ainda, até, mesmo. Então, esses são alguns advérbios, alguns exemplos de advérbios que eu trouxe para vocês. Só que existem vários outros, tá bom? O importante é perceber qual o sentido que esse advérbio está passando. Se é lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, exclusão, inclusão, ok? Continuando. Bem, nós temos também, pessoal, esse fenômeno chamado locução adverbial. Locução adverbial. Como é que ele acontece? Quando há duas ou mais palavras que exercem a função de um advérbio. Então, duas ou mais palavras que juntas passam a ideia de advérbio. O nome disso é locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Ora, uma característica das locuções adverbiais é justamente essa aqui. Elas iniciam ordinariamente por uma preposição. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, locução adverbial de lugar: à esquerda, à direita. Eu dobrei à esquerda, à direita. De longe, de perto, para dentro, por aqui. Perceba que todos os exemplos aí de locuções adverbiais possuem uma preposição. Aí você pode me perguntar: mas professor, e aquele A com um acento agudo ao contrário? Pessoal, o nome desse acento aí é acento grave. Ele vai indicar para a gente a chamada crase, ok? Crase, que é o acento agudo aí ao contrário, como muita gente chama, indica que há uma preposição ali. A preposição a somada ao artigo a. Por isso que fica desse jeito, ok? Advérbios de afirmação: por certo, sem dúvida, de modo, às pressas, passo a passo, de acordo, em vão, em geral, frente a frente e por aí vai. Olha, isso é muito interessante. Fiz a receita passo a passo. Foi o modo como você fez a receita, ok? Locuções adverbiais de tempo: de noite, né? E de noite é utilizado da maneira coloquial, porque o correto, né, o gramaticalmente correto é à noite, só que esse a precisa ter uma crase, ok? De dia: de vez em quando, à tarde. Olha aí como está escrito à tarde. Essa é a forma culta, a forma correta gramaticalmente. Mas muita gente também fala de tarde, na linguagem coloquial.
hoje em dia, nunca mais. Ok? Aqui nós temos alguns exemplos de locuções adverbiais. Preste bastante atenção nisso. As locuções adverbiais sempre começam por uma preposição. Continuando. Bem, pessoal, estamos já no final da nossa explicação de hoje e aí nós trouxemos aqui um poema para mostrar para vocês que os poetas utilizam os advérbios e as locuções adverbiais em seus textos literários, ok? O nome desse poema o título é Profundamente, foi escrito pelo poeta Manuel Bandeira e esse poema você encontra nesse livro chamado Libertinagem, ok? Vamos ler o poema e depois falar um pouquinho sobre ele. Profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e humor, estrondos de bomba, luzes e bengala, vozes, cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam, riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estes todos deitados, dormindo profundamente. Né? É um poema muito bonito que fala sobre memória, né? A memória afetiva do eu lírico, né? No caso, é um poema autobiográfico, é um poema que retrata a vida do poeta Manuel Bandeira, ok? Ele é dividido em 2 partes, o presente e o passado sendo uma lembrança, né? Uma lembrança da época das festas de São João, essa época em que ele tinha a presença do avô, da avó e de outras personagens importantes na vida dele. Você percebe, pessoal, que o poema todo é construído com advérbios e locuções adverbiais. Tá? Um desafio aqui para vocês, como atividade, é identificar os advérbios e as locuções adverbiais presentes aí no poema Profundamente, de Manuel Bandeira. Ok? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, né? Assistam quantas vezes vocês precisarem. E eu peço encarecidamente que vocês comentem o vídeo aqui no YouTube. Façam comentários, façam perguntas, vocês podem tirar dúvidas também, ok? E a resposta do desafio também pode colocar aqui. Ok, pessoal? Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado e assim eu vou manter esses vídeos das nossas aulas. Lembrando o seguinte, a cada vídeo aula nós vamos ter também um vídeo de correção de atividades, tá certo? Depois que eu receber as atividades que vai ser enviada para vocês, eu faço um vídeo corrigindo aquela atividade, para você ter uma ideia do que acertou, do que errou. Tudo bem? A atividade vai ser postada em nosso grupo lá no WhatsApp, mas também você vai encontrá-la nas plataformas Google Sala de Aula, Google Classroom ou no Aluno Online, ok? A mesma atividade vai estar em 3 lugares diferentes para que você tenha acesso. E é importante que vocês mandem para mim a foto das respostas, né, que vocês encontraram, tá certo? Para eu registrar e deixar anotado aquilo que vocês fizeram.
De novo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.